Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 30 da nossa jornada, e seguimos aprendendo a reconhecer quando Deus nos chama a avançar, a alinhar o coração e a viver uma fé sem hipocrisia. Hoje, seguindo nosso cronograma, os textos são Gênesis 31, Marcos 2, Esther 7 e Romanos 2. Prepare o seu coração, permita que o Espírito Santo fale com você e que esse áudio seja apenas um auxílio para o seu tempo de secreto com o Senhor. E começando Gênesis 31, marca um ponto decisivo na história de Jacó. Depois de cerca de 20 anos servindo a Labão, sendo explorado, tendo salários mudados e vivendo sob constantes tensões, Deus fala diretamente com ele: volte para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. A decisão de Jacó não nasce apenas de um conflito familiar, mas de uma ordem clara do Senhor. Quando Deus diz volta, Ele está dizendo que aquele ciclo terminou. Há momentos em que Deus permite processos longos, mas quando Ele interfere, não é atraso, é proteção e direção. Jacó foge com suas esposas e seus filhos, sem avisar Labão. E Raquel leva consigo os ídolos que Labão tinha lá na casa deles. A atitude de Raquel revela um coração em transição. Ela já caminha com o Deus da promessa através de Jacó, mas ainda carrega resquícios do passado. A Bíblia não justifica o furto, mas expõe o processo humano de crescimento na fé. Quando Labão parte para perseguir Jacó, Deus aparece a ele em sonho e impõe limites claros, que Labão não fale nem bem e nem mal com Jacó. É forte perceber que Deus protege seu servo mesmo quando ele ainda age com medo. Jacó, ao ser confrontado, ele admite sua fragilidade a Labão: eu tive medo. Aqui vemos uma fé que começa a se tornar honesta. Ele reconhece que se não fosse o Deus de seu pai, ele estaria perdido. E me chamou a atenção o fato de Jacó falar: o Deus de meu pai. Deus já havia falado com ele, protegido, abençoado, mas Jacó ainda não conseguia chamá-lo de meu Deus. Mas está a caminho disso. A fé herdada começará a se tornar pessoal. E mais para frente você vai ver que o processo só será plenamente concluído quando Jacó for confrontado diretamente por Deus mais adiante. E assim também é conosco e com as pessoas que amamos. Temos que ter paciência até que elas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor. Seguindo para Marcos 2, revela aqui um Jesus que age diretamente no coração, antes de tocar o exterior. O capítulo começa com um paralítico de Cafarnaum. Ele é levado até Jesus por 4 amigos. A multidão é tão grande que eles precisam descer o homem pelo telhado. Jesus não reage primeiro à necessidade física, mas à fé que ele encontrou naqueles rapazes. Não apenas do paralítico, mas a fé dos 4 amigos que o carregaram. Isso nos ensina que ninguém caminha sozinho e como é poderoso caminhar com amigos que possuem disposição para mover os céus em sua direção. Antes que qualquer acusação fosse feita ali, Jesus percebe os pensamentos dos escribas. Ele conhece o coração humano sem que nada seja dito em voz alta. Isso revela a identidade divina de Jesus. Em seguida, Jesus chama Levi, também conhecido como Mateus, um cobrador de impostos. O chamado é simples e direto: siga-me.
Levi se levanta imediatamente. Quando Jesus chama, não há espaço para negociação. A resposta é movimento. Que possamos agir assim em cada chamado do Senhor nas nossas vidas. Após, Jesus come com pecadores. Jesus rompe com barreiras sociais e religiosas. Naquele contexto, compartilhar uma refeição significava aceitação, comunhão. Jesus deixa claro que veio buscar os doentes, não os que se julgam sãos. Não existiam dois tipos de pessoas, sabe? Apenas dois tipos de consciência. Os que reconhecem a própria necessidade e são salvos, e os que a negam. Quando Jesus foi questionado sobre o porquê seus discípulos não jejuavam, assim como os de João Batista, Jesus ensina algo profundo. Enquanto o noivo está presente, não tem o porquê jejuar, mas quando o noivo for retirado, então jejuarão. Já vimos esse texto lá em Mateus, eu já falei e vou repetir. É o meu motivo preferido de se fazer um jejum. Aquele que nasce da saudade, não do ritual. E ele usa, mais pra frente, as imagens do pano novo, os odres novos, o vinho novo, um vinho velho, para mostrar que o reino ele não cabe em estruturas antigas. Quer receber o vinho novo? Quer receber o novo de Deus? Ajuste a sua estrutura para o que Deus quer fazer. Por fim, ao falar sobre o sábado, Jesus afirma com autoridade: o descanso foi feito para o ser humano, não para oprimi-lo, e que em Jesus a lei encontrou o seu verdadeiro sentido. Ele cumpriu toda a lei. Ele é o Senhor do sábado. Seguimos para Esther 7. Hoje o comentário é breve, você vai ver que o capítulo é curto, mas aqui é onde está a virada definitiva da história. No segundo banquete, Esther finalmente revela sua identidade judaica e denuncia o plano de Amã. O rei percebe que a ameaça não era apenas política, mas pessoal e atingia a própria rainha. Amã, tomado pelo medo, tenta se justificar, mas a sua queda é inevitável. A forca que ele preparou para Mardoqueu ou Mordecai se torna o instrumento da sua própria condenação. O texto mostra que o orgulho, quando não confrontado, se transforma em cegueira. Amã construiu a sua própria armadilha, enquanto Esther, com humildade, coragem e discernimento, cooperou com o tempo e a estratégia de Deus. Já falamos várias vezes, mas mesmo em um livro onde Deus não aparece explicitamente, aqui hoje, o seu agir silencioso gritou. O livramento chega não pela força, mas pela fidelidade. E para finalizar o dia de hoje, Romanos 2 é um capítulo que nos confronta com amor. Depois de falar dos pecados visíveis em Romanos 1, Paulo agora vira o espelho para quem julga. Ele começa dizendo algo forte. Tu és indesculpável, ó homem, quando julgas. E Paulo não está dizendo que discernir é errado, não é isso, mas que julgar o outro como se fôssemos melhores revela um coração cego. Muitas vezes condenamos nos outros exatamente aquilo que praticamos em secreto. Então Paulo faz uma pergunta profunda. Por que despreza a bondade e a paciência de Deus com vocês? Aqui aprendemos que a bondade de Deus não é uma permissão para continuar no erro, é um convite para o arrependimento. Esse é o desejo do Senhor, esse é o motivo da paciência dele. Quando alguém usa essa graça como uma hipergraça, até mesmo como uma desculpa para não mudar, transforma a misericórdia em juízo futuro. Paulo explica que o coração pode se endurecer com o tempo, mas não porque Deus seja injusto, mas porque a recusa constante ao arrependimento cria essa resistência espiritual. E Deus julga com justiça e imparcialidade a todos.
Em seguida, Paulo revela algo impressionante. Mesmo quem nunca teve acesso à lei de Moisés possui consciência. Existe uma lei escrita no coração humano que acusa, que defende, que testemunha. E ele afirma algo solene. Um dia Deus julgará até os segredos do coração. Aqui entendemos que Deus não julga só o que fazemos, mas por que fazemos. Então Paulo confronta diretamente o religioso. Você que ensina aos outros, por que não ensina a si mesmo? Conhecer a verdade não é o mesmo que vivê-la. Quando existe discurso sem prática, o nome de Deus ele é desonrado. Por isso que o objetivo aqui desse projeto, desses áudios, é que você viva a palavra na prática, todos os dias. O capítulo termina com uma das declarações mais libertadoras da Bíblia. Judeu é o que o é no interior. Paulo fala, existem tantos judeus circuncidados que não fazem o que falam, não vivem como ensinam, mas existem tantos gentios que possuem o coração circuncidado. Ou seja, não é aparência, não é tradição, não é performance espiritual, é o coração transformado pelo Espírito. Romanos 2 nos ensina que Deus não busca perfeição aparente, sabe? Uma falsa modéstia, mas verdade interior. Não uma fé que acusa os outros, mas uma fé que começa olhando para si mesmo. Que hoje a palavra não apenas nos informe, mas nos transforme. Querido Deus, obrigada por este tempo, Senhor. Que possamos sentir a Tua presença, Pai, a cada momento desse áudio, a cada momento do nosso dia, a cada momento do nosso devocional, que a Sua presença seja constante, Senhor. Conduza os nossos passos quando for o tempo de avançar. Que possamos agir assim que o Senhor ordenar. Sonda o nosso coração, Senhor, quebra toda a hipocrisia do nosso meio. Nos dá um espírito íntegro, Senhor, diante da Tua presença, que possamos viver aquilo que ensinamos, que possamos amar e sermos amados. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua presença nos invada todos os dias e nos ajude a viver na prática a Tua palavra. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 31 da nossa jornada.